Fala galera, vou começar essa gravação aqui para a gente fazer alguns comentários, né, das questões do Enem de 2023, do primeiro dia, né, do Caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então vamos lá, é o caderno rosa, tá certo? Eu vou fazer aqui inicialmente comentar aí 9 questões, beleza? E a gente então vai comentando e eu vou demonstrando para vocês, seguindo um método, né, de TRI, que é a técnica de resposta ao item, certo? Para a gente tentar entender quais as fórmulas, as formas de responder melhor, né, as questões do Enem, para vocês entenderem como que é melhor, né, como que dá para organizar melhor para responder essas questões, e porque eu tenho sentido que muitas vezes vocês sabem, tem conteúdo, porém não sabem aplicar esse conteúdo no modelo que é aí o modelo do Enem. Então vamos lá, a partir da página 19, as questões 46 a 90, Ciências Humanas e suas tecnologias. Galera, já uma dica aí de cara, né, questão 46 tem 2 textos. Vamos ficar atento sempre ficar atento para as referências bibliográficas, tá certo? A referência bibliográfica, ela passa despercebida porque tá aí, né? Muitas vezes ela tá aí escondidinha, né? Tá apagada aí, e aí às vezes o aluno ele não percebe, né? Como que as referências bibliográficas elas são importantes. Então aqui a gente já tem de cara. Texto 1, Quarto de Despejo, né? Da Carolina Maria de Jesus, que é o subtítulo Diário de uma Favelada, é um clássico, né, da literatura brasileira, né, da literatura histórica, sociológica, né, do Brasil, e é um texto que ele já nos remete a uma experiência, né, da favelada, como está dizendo aí, né, o subtítulo Diário de uma Favelada, que envolve então questões de minorias, enfim, que são pautas, tópicos que caem muito no Enem, né, pelo menos aí de um tempo para cá, o Enem tem voltado muito para essas questões. Então vamos lá, o texto 1, a referência bibliográfica é da Carolina Maria de Jesus, né? O texto 2, Até o Feijão nos Esqueceu, também aí nos remete a uma certa temática, né? A gente vai conferir aí no texto como que isso é importante. Vamos lá, o texto 1. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. O texto 2, a experiência de ver os filhos com fome na década de 1950, descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021, por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. Eu trabalhava de ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora eu não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando eu acho algum bico, para fazer. Mas é muito caro, mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem o leite da minha bebê. Olha só. Então, os dois aqui estão falando de uma experiência que é uma experiência aí, né, de fome, né, de precariedade, de miséria. Então, vamos lá. Considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre. Aí a gente já tem de cara, né, a letra A, recorrência da miséria. O gabarito aí, então, já temos de cara recorrência da miséria. É uma questão, pessoal, que ela está fazendo uma espécie de panorama histórico, né, de uma leitura diacrônica, né, entre duas temporalidades diferentes. Uma, Carolina Maria de Jesus, escrevendo lá no século XX, e aqui, né, em 2021, uma em 1950, a outra em 2021, o relato, né, da moradora de Pernambuco. E então ela mostra essa recorrência, essa continuidade da miséria, né? Então aí, de cara, a letra A é a resposta certa. É uma questão bem fácil, galera. É uma questão que envolve conhecimentos de sociologia, de história, porém é uma questão muito mais de interpretação de texto do que específica. Então, letra A resposta certa. A letra B, C, D e E, elas podem ser descartadas, né? Dá para trabalhar assim, planejamento da saúde? Não fala disso. Superação da escassez? Pelo contrário, né? Tá falando dessa manutenção da miséria. Constância da economia? Também não. Quem sabe aí a história do Brasil
século XX e início do XXI, sabe que, pelo contrário, o Brasil viveu uma turbulência gigantesca, oscilações gigantescas na economia. Romantização da carência, cuidado, viu, galera? Isso aqui é uma questão complicada, romantização da carência, mas enfim, também não é disso que o texto está tratando. Beleza? Vamos passar então, questão 47, vamos trabalhar ela aqui. 46 finalizada, passamos a 47. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, atenção para as referências bibliográficas. Não se esqueçam, a referência bibliográfica é muito importante, pode passar despercebido, porque ali está miudinho, pequenininho debaixo do texto, mas é importante. Manejo agrícola do refúgio de vida silvestre de Una. Agroflorestas como uma perspectiva de conservação. É um texto de uma revista, né? É um texto aí de uma revista Árvore, número 2, 2014. Enfim, ela está falando aqui de uma situação, né, que é pauta também importante, que é a questão agrária, que é a questão de preservação. Então vamos aí diretamente ao texto. No sul da Bahia, desde o século XVIII, veja bem, então está fazendo uma chamada histórica, né? Tem-se registros de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo do cacau à sombra do dossel da floresta nativa. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparado com outras plantações tropicais, monoculturas de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagem. Então beleza, ele está fazendo aqui, tem aqui um chamada histórica, apesar de não influenciar tanto, está chamando atenção para uma forma, para um sistema de cultura que é agroflorestal, ou seja, mistura a agricultura com a floresta, com a floresta nativa, e fala que isso aí é considerado amigável para a vida silvestre, ou seja, não tem impacto significativo. Agora vamos aí ao comando da questão. A prática produtiva apresentada é um exemplo de, veja bem, é também uma questão fácil, que ela está chamando a atenção aí para qual que é a prática produtiva apresentada. É uma questão que envolve conhecimentos de geografia, mas aqui a gente já tem aí uma noção do que está pedindo. Vamos lá, letra A. Difusão comercial de lavouras temporárias? Não está falando de lavoura temporária, pelo contrário. Como aí faz essa chamada para a história, desde a primeira frase, século XVIII, então ela não é temporária, pelo contrário. Então a letra A é descartada. Letra B, utilização sustentável dos recursos naturais. Galera, atenção para essas palavras. Tá? Sustentável é uma palavra que está na ordem do dia. A gente vê aí discussões de todas as formas políticas, discussões na internet, discussões em vários âmbitos envolvendo essa pauta, que é a pauta da sustentabilidade, é a pauta de uma cultura aí mais favorável para nós seres humanos, que tenha menos impacto na nossa vida. Então a letra B, ela de cara já mostra para nós aqui essa palavra sustentável e dá para nós entender que ela é a resposta certa. Se você tiver com dúvida, você pode, vamos lá então, ler as outras alternativas. Letra C, ampliação tecnológica da pecuária intensiva? Não, galera, não está falando de tecnologia aqui. Não está falando de aplicação tecnológica, ampliação, nada disso. Então, letra C também descartada. Letra D, padronização alimentar dos povos tradicionais? Galera, não está falando de povos tradicionais, então a gente também pode descartar. Prestem atenção nessas chaves de leitura que o Enem dá para a gente. Essa é uma questão fácil. Tem uma chave de leitura aí, dá para a gente entender. Letra E, modernização logística de plantios convencionais? Não é uma modernização. Atenção, como mais uma vez eu estou falando, século XVIII, está chamando aí para o quesito história. Então, não é uma modernização, não tem aí uma modernidade. Então, gabarito, letra B. Beleza, pessoal? A resposta certa, então, questão 47
Letra B. Vou mudar aqui a minha imagem para o lado. Deixa eu ver aqui. Pulei para cá. Questão 48. Deixa eu só tomar aqui. Vamos lá. O moleque Ricardo. Tá certo. O maceiro, a mulher e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco. A água do mangue, a maré cheia, ia dentro de casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali, atrás dos petiscos. Perto da rua, lavavam couro de boi, pele de bode, para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos no Recife. Olha só, ele está descrevendo aqui o texto, né? O texto está descrevendo uma situação, né, de uma família, né, uma mulher, 4 filhos, que moram aí numa região, uma região próxima, né, do mar, uma região de mangue, né, e demonstrando as precariedades dessa situação. Então, beleza, vamos ver aí qual que é a resposta certa. Qual que é o comando da questão? A aglomeração urbana apresentada no texto resulta em, olha só galera, a aglomeração urbana. Então é um texto, né, é uma questão que está envolvendo aí conhecimentos de geografia, né, de estrutura urbana, e está chamando a atenção para uma situação que é também pauta forte no Enem, que é demonstrar como que esses modelos urbanos, essa forma de organização da vida urbana, ela tem sido complicada, né, e como que aí o texto ele reflete isso. Vamos lá, letra A, conservação do meio rural. Pessoal, o comando já demonstra aí que é urbano, então não é conservação do meio rural. Apesar de demonstrar aí, né, a água do mangue, essa situação, os urubus e tal, não tem nada disso. A gente sabe, a pele, o couro de boi, a pele de bode, não tem nada disso. Apesar de a gente poder ter uma associação disso com o meio rural, na verdade não é isso que o texto está tratando. Ele está falando de uma experiência, de uma vivência, de uma forma de viver aí no meio urbano. Então tá, letra A descartada. Letra B, crescimento da vegetação ciliar. Não, ele não está falando especificamente aqui do crescimento da vegetação do mangue. Pelo contrário, está falando da influência humana, né, da transformação do homem no espaço geográfico. Então aí, a letra B descartada. Olha a letra C aí, eu acabei de falar, né? Interferência do espaço geográfico. É essa aí, gabarito letra C. É isso que está demonstrando. Olha só, a casa, né, com paredes de caixa, de madeira, né, coberta de zinco, a água entrando na época da cheia, quando seca os urubus fazem a festa, enfim, como que essa interferência do ser humano no espaço geográfico, ela tem impactos que muitas vezes são impactos que influenciam aí de forma negativa por causa da falta de organização, da falta de um saneamento, né? Então aí gabarito letra C, questão 48. Vamos ver a questão D e E, só para garantir e confirmar. A letra D, equilíbrio do ambiente da cidade. Não, a gente percebe aí que não é equilíbrio. Se eu tenho uma casa onde, quando a maré fica cheia, a água entra para dentro de casa, isso aí não tem equilíbrio nenhum. É um tormento. Letra E, controle da proliferação de animais? Também não, galera. Não tem nada de controle aí, pelo contrário. A gente, pela leitura do texto, vê exatamente o contrário, né? Que é uma experiência aí completamente negativa, né? Então não é controle da proliferação de animais. Gabarito, então, letra C. Pessoal, só um detalhe aqui. As 3 questões até agora, 46, 47 e 48, são questões fáceis. São aqueles tipos de questões que a gente pode ler e já fazer de cara. Não são aquelas questões de nível difícil que a gente deixa para o final, não. Essas aí são aquelas que a gente tem que acertar. São questões que no final, na contabilidade ali, elas vão valer para nós
Se errar, a gente erra com gosto, né? A gente vai perder muito ponto. Então são questões fáceis que a gente precisa fazer e acertar, tá certo? Vamos lá, questão 49. Muito bem. Olha aqui, é uma questão, um texto que é uma notícia, tá certo? Até se eu coloco aqui, parece o dedinho, né, para ir para o site, mas é uma notícia do G1, aqui o acesso em 2021. Quando você olha o texto, o que aparece para a gente aqui? Afeganistão, né? Veja bem, pessoal, a importância de vocês estarem atentos às notícias, a importância de vocês estarem atentos a atualidades, questão de atualidades, que a geografia trabalha muito isso, né? Mas as questões de atualidades, elas são importantes, quer dizer, você está atento a atualidades, você aprende muita coisa sobre as questões. Ah, professor, mas 2021 não estava falando ainda aí, não tinha acontecido a guerra, né, lá no Oriente Médio, não estava em pauta. Mas, pessoal, quando a gente fala questão de atualidades, a gente tem que estar atento no seguinte fato, que é um contexto mais amplo, tá certo? A guerra lá no Israel, né, com a faixa de Gaza e tal, isso aí tudo aconteceu, né, mais recente, porém, essa tensão, ela já é existente há muito tempo, né? O Afeganistão, já aconteceu guerra no Afeganistão, e além do mais, né, a questão aqui, ela envolve um tema muito amplo, que é os regimes autoritários do Oriente, né, de orientação aí islâmica. Vamos aí ao texto para a gente entender do que eu estou falando. Elas, né, foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão. Olha só. Defensoras ferrenhas da lei buscaram justiça para os mais marginalizados, mas agora mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo de retaliação do regime do Talibã. Uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres, incluindo estupro, assassinato e tortura. Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertos da prisão, as ameaças de morte começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo para as mulheres. De acordo com estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida. Olha só, o texto aqui está falando de uma situação complicada que acontece, né, nos regimes autoritários de orientação islâmica, né, que é o fato de as mulheres serem perseguidas, as mulheres serem consideradas, né, inferiores, enfim, a forma como é tratado a mulher. Então, veja só, é um texto que ele exige aí certo conhecimento de atualidades, né, que é o domínio do regime talibã no Afeganistão. Além disso, ele exige também conhecimentos históricos, né, e conhecimentos de sociologia. O texto evidencia situação representativa de. Então aqui, ó, prestem atenção o que é o comando da questão. Situação representativa. Ele não quer saber do que o texto está falando exatamente, mas o que o texto está representando, o que o texto traz para nós, tá certo? É isso que quer saber. Vamos lá. Letra A. Afronta as estruturas sociais? Essa letra A, ela pode deixar o aluno com dúvida, pode deixar o estudante que está fazendo aí a prova com dúvida. Por quê? Aqui fala de como que essas 220 juízas estão escondidas porque elas condenaram centenas de homens por violência contra a mulher. Então, dá a entender que essas mulheres elas foram contra a estrutura social. Só que não é isso que o texto está falando. O texto está falando de um contexto mais amplo, que é o quê? O fato dessas mulheres agora estarem sendo perseguidas. Então o foco do texto não é na afronta às estruturas sociais. Então letra A a gente já pode descartar. Letra B. Desprezo aos valores religiosos? Também não. Apesar aí que a gente sabe, entende historicamente aí que tem um cunho religioso nas entrelinhas do texto, não é isso que o texto está falando. Então letra B também descartada. Letra C.
transgressão às normas morais. Veja bem, galera, quando a gente fala aqui de norma moral, a gente tem que ter em mente que a diferença entre ética e moral. Historicamente, se a gente pega aí na etimologia da palavra, moral e ética vem mais ou menos do mesmo sentido. Uma vem do latim, a outra vem do grego. Porém, ao longo, dos séculos, moral e ética se tornaram coisas diferentes. A moral dizendo respeito mais a algo localizado, a um grupo, enquanto a ética ela tende a ser uma espécie de ciência, que estuda aí as formas de comportamento, que tende a querer encontrar uma lógica aí de comportamento que engloba o ser humano como um todo. Quando a gente fala de ética, a gente de alguma maneira tende a querer entender como se fosse algo mais universalizante, beleza? Então aqui a gente não está falando exatamente de uma transgressão às normas morais, porque o texto em si ele está chamando a atenção para o fato dessas mulheres estarem sofrendo, simplesmente por serem mulheres. Então é um texto que envolve aí um tópico fundamental da sociologia, que é a relação da transformação das mulheres, do direito das mulheres nas últimas décadas aí, beleza? Então a letra C também é descartada. Letra D. Desrespeito à dignidade humana. Pessoal, quando a gente fala de dignidade humana, isso aqui é um tema muito caro, tá? Por isso, essa aqui a gente já pode prestar atenção que ela é a resposta certa. Porque o texto aqui está falando de um sistema bárbaro, onde um regime de ideologia religiosa, um regime político de ideologia religiosa, ele persegue as mulheres simplesmente pelo fato de elas estarem exercendo aí a lei, estarem cumprindo com a lei de condenarem os homens por violência contra as mulheres. Então isso é barbaridade. Então quando a gente fala de desrespeito à dignidade, é disso que o texto está falando, pessoal. Prestem atenção no que eu falei no início do comentário. Situação representativa, tá certo? É disso que o texto está falando. Ele está chamando a atenção para nós desse desrespeito à dignidade humana. Muita atenção, hein, pessoal? É uma questão aí que eu posso falar que ela é média, porque ela tem aí uma certa complexidade a mais. Ela não é difícil, especificamente. É uma questão média, tá certo? Porque ela envolve uma interpretação um pouco mais aguçada e, ao mesmo tempo, ela precisa aí de ter certo entendimento, e fazer certas comparações. Beleza? Então a letra D é o gabarito. Letra E, oposição aos princípios hierárquicos. Também não. Não está falando especificamente de hierarquia. Apesar de poder confundir o aluno quando ele vê aí essa ideia da submissão, enfim. Mas não é disso que o texto está falando. Beleza, pessoal? Agora, vamos aí para a questão 50. Questão 50. Deixa eu mudar aqui minha... Olha aqui, vamos lá. Questão 50, então. O que está falando aqui Vamos ver aqui o que está falando nas referências bibliográficas. Disputa de mastros e alto-falantes com K-pop. As pequenas picuinhas do conflito entre as Coreias. Então aí uma questão que está falando também aí de geopolítica, prestem atenção. Conflito entre as Coreias é geopolítica, K-pop, cultura pop lá da Coreia. Vamos lá, lendo o texto. Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com a Coreia do Norte costumavam transmitir desde canções com estilo K-pop, como é chamado pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. Também é de rir, porque colocar ali é insultar, É a mesma coisa. Enfim, o Norte costumava praticar atividade semelhante, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Seul, capital, Durante os anos 1980, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura, que é isso? Para hastear sua bandeira no povoado de Daesong-dong.
sei se é assim que fala, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, 160 metros. Freud explica isso aí. Na cidade fronteiriça de Jijungdong, né? Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva e importante entre os dois lados, fora de um possível conflito militar, diz o analista Ankit Panda, né? Enfim, vamos lá ao comando da questão. Os atos da competição citados têm suas origens históricas vinculadas ao contexto de... vamos lá, pessoal, vamos ver aqui o que as alternativas estão falando. Letra A, domínio cultural identitário de atores sociais. Poxa, não é isso que o texto está falando. Né? Envolve questão de domínio, mas não tem nada a ver com atores sociais. É disputa geopolítica, disputa, né, cultural ali, mas não tem nada disso. Letra B, disputas étnico-raciais de povos tradicionais. Pessoal, não tem nada. Povos tradicionais, quando fala isso aí, pessoal, envolve povos indígenas, povos quilombolas, né? Então não é isso. Não é isso que o texto está falando. Letra C, divergências político-ideológicas de agentes estatais. Opa! Olha aqui. Divergências político-ideológicas. Uma de Coreia do Sul, orientação capitalista. Coreia do Norte, orientação socialista / comunista. De agentes estatais. É isso aí. Os dois disputando aí qual mastro é maior, né? Por isso que eu disse que Freud explica. Desculpa a piada, mas não podia perder. 97 metros aí, beleza, tal. O outro coloca lá um mastro de 160 metros para tocar música, para fazer isso, aquilo. Poxa, é isso que está acontecendo. Divergência política e ideológica de agentes estatais. Eles estão aí usando dessa estratégia para, né, demonstrar qual ideologia, qual das duas Coreias é melhor e etc. Letra D. Imposição econômico-financeira de empresas privadas? Não está falando. Primeiro aqui, galera, só de ver privadas aqui já dá para excluir por causa da Coreia do Norte. Então, não é isso. Não está falando também no texto que nem a Coreia do Sul, nem a Coreia do Norte mandou erguer esses mastros através de empresas privadas. Não. Letra E. Protestos ecológicos. Opa, não tem nada a ver de ecológico sustentável aqui. Cuidado, pessoal. Apesar de eu ter dito aí anteriormente no vídeo que esse tema da ecologia, da sustentabilidade, de questões ambientais são tópicos importantes, mas atenção, não é isso que o texto está falando, né? Então aí, letra C, resposta correta, gabarito, então, letra C, questão 50. Vamos aí, questão 51. Mais uma vez, atenção para a referência. Estudos interdisciplinares ampliam conhecimento sobre chinesice no barroco mineiro. Só explicando um pouquinho isso aqui, pessoal. Estudos interdisciplinares é o cruzamento de disciplinas, né? Disciplinas afins. Isso aí, o Enem é feito pela interdisciplinaridade. Vocês viram aí que até agora eu já falei muito que uma questão ela tem conhecimento de geografia, de sociologia, de história, né? Então, o Enem é feito assim. Mas vamos entender o que é essa referência aqui. Amplia um conhecimento sobre chinesice no barroco mineiro. Não sei se você sabe, mas Portugal teve lá na China, né? E inclusive não só Portugal, mas os jesuítas também, eles estiveram lá na China e muitos deles vieram para cá, para o Brasil, e trouxeram essa influência cultural, artística para cá, inclusive para Minas Gerais. Em Sabará, por exemplo, que eu já estou vendo que tem Sabará aqui no texto, lá existe uma igreja, a igrejinha do Ó, que você vê claramente a influência chinesa, tá certo? Os desenhos, a pintura, a própria arquitetura da igrejinha, ela é de influência chinesa. Então, vamos ler o texto aqui, né, para vocês entenderem. Seda, né, seda chinesa, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo dos séculos 17 e 18. A opulência proporcionada pelo ouro, foi demais, né? Fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação das chinesices, né, parece ser um neologismo,
tendo termo que designa, aqui ó, é o neologismo, porque aqui logo na sequência está explicando, né? Neologismo é quando é uma nova palavra. Termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses, presentes em várias igrejas barrocas de Minas Gerais. No Brasil é bem provável que a inspiração para as pinturas nas igrejas barrocas com pássaros, elefantes, tigres, mandarins e pagodes tenham sido tirada de gravuras, tecidos, móveis e principalmente das porcelanas chinesas que circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio do ouro e pedras preciosas. Ok, é uma questão aí que ela envolve muito conhecimento de história, o texto é de história, né? Vamos lá. O comando da questão é: o desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo... vamos lá, letra A. Representação arquitetônica. Olha, apesar, né, vamos entender aqui. A gente vê que na arquitetura, como eu disse lá da igrejinha do Ó, você pode perceber essa influência chinesa, mas o texto não está falando muito de arquitetura não. Está falando de pintura, né? Está falando aqui dos desenhos. Então, letra A, vamos deixar ela em suspenso aqui. Letra B. Intercâmbio transcontinental. Opa! Transcontinental é o quê? Entre os continentes, né? Então, a China lá na Ásia, o Brasil aqui nas Américas, né? Minas Gerais aqui. Então, parece ser isso aqui, intercâmbio continental, né? A troca de experiências, a troca de influências entre um e outro. Letra C. Dependência econômica? Não. Quando chama a atenção aqui para essas chinesices, tanto no texto quanto na referência, no Barroco Mineiro, né? Não está especificamente falando dessa dependência econômica, não. Não é isso. Desculpa. Intervenção estatal? Não é também especificamente uma intervenção estatal, né? Padrão estético? Tá falando, tá mencionando padrão estético aqui, mas vamos ver aqui. Apesar de estar falando de padrão estético, né, tem a ver com estética, o texto ele não está especificamente trazendo aí um certo padrão, né? Porque quando a gente... Isso aí já envolve conhecimento histórico, né? Mais especificamente, a gente vê que não são todas as igrejas, né, de Minas Gerais que têm esse padrão de influência chinesa. São algumas, uma e outra, algum detalhe, alguma coisa assim. Então, a letra E também pode ser descartada por causa da palavrinha padrão. Não é padrão, né? Fala de estética, mas não fala de padrão. A gente não vê um padrão chinês completamente. Agora ficou então para nós letra A e letra B, né? O gabarito aí, pessoal, vamos ver aqui, gabarito 51, letra B, é isso aí. A letra B é a resposta correta, intercâmbio transcontinental. Por quê? A representação arquitetônica, como eu disse, ela não é explorada diretamente no texto. Né? O texto está falando aqui sobre essa influência, essa inspiração, veja bem a palavrinha aqui, inspiração para pinturas. Então é isso, letra B, gabarito da questão 51. Não é arquitetura especificamente, né? É a letra B. Galera, esse é um modelo, um padrão aí que a gente tem que ficar atento, porque envolve conhecimento histórico, envolve uma certa percepção aí, né, da nossa história, e ao mesmo tempo você tem que fazer uma espécie de jogo com a questão. É uma questão de nível médio, a 51, uma questão de nível médio, mas que dava para responder corretamente aí com mais facilidade. Vamos lá, questão 52, né? Chai Suruí. Opa, desculpa, que eu também já esquecendo aqui da referência bibliográfica. Quais são as conquistas do movimento indígena na COP26? Opa, importante aqui, né? Movimento indígena, COP26, né? São situações, são temas importantes, né? Que vêm sendo cada vez mais explorado, cobrado, né? Tanto no ensino médio como no Enem. Chai Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. Então vamos lá o discurso. O clima está esquentando.
atenção. Os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Veja bem aqui, qual que é o comando da questão. O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado a, né, ou ao. Manejo tradicional? Não, apesar de os indígenas, povos tradicionais, mas não é isso. Letra B, reciclagem residual? Não, a gente sabe que reciclagem é um tema, né, de ordem ecológica, ambiental, climática, mas não é isso que o texto está falando. Aí é aquele momento que a gente tem que ficar atento ao texto, aquele momento que a gente tem que nos ater ao texto. Letra C, consumo consciente? Pode até ser, mas, enfim, não está falando especificamente de consumo. Exploração predatória? Opa, aqui ó, predatória, né? Tudo isso, os rios desaparecendo, né, as florestas, as plantações e tal, tudo isso que está falando. Então, letra D, nosso gabarito aí. Reaproveitamento energético também não. Então, letra D, sem dúvida, o gabarito da questão 52. Tá certo, pessoal? Vamos lá, questão 53. Pessoal, uma dica aí importante. Questão que tem imagem, a gente tem que nos ater a ela e ficar, digamos assim, no bom mineirês, cabreiro. Né? Por quê? A questão que tem imagem, geralmente ela pode envolver aí uma interpretação da imagem, que eu acho que não é o caso dessa aqui, porque está só o prédio do MASP aqui, e pode também, às vezes, ser uma questão que ela é de nível difícil, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui, referência bibliográfica. Lina Bobardi tem sua arquitetura contraditória destrinchada em biografias. Ah, tá, é a autora, né, a mulher que foi aí quem desenhou, né, quem arquitetou o MASP. Vamos ler o texto para ver se é isso. Nas reportagens publicadas sobre a inauguração do Museu de Arte de São Paulo, em 1947, então aqui é um prédio dos anos 40, né? A reportagem dos anos 40, que está mencionando, quando ele ainda ocupava um edifício na rua 7 de Abril, desculpa aí, então o prédio não é de 47, mas a reportagem que está falando é de 47. Lina Bobardi não foi mencionada nenhuma vez. A arquiteta era responsável pelo projeto do museu que mudaria para sempre a posição de São Paulo no circuito mundial das artes, mas não houve nenhum registro disso. O louvor se concentrou em seu marido. O louvor se concentrou em seu marido e parceiro profissional, o respeitado crítico de arte Pietro Maria Bardi. Passados 75 anos, a mulher então ignorada recebeu um Leão de Ouro póstumo, a maior homenagem da Bienal de Arquitetura de Veneza, e tem agora sua história contada em 2 biografias de peso, que procuram destrinchar uma carreira marcada pela ousadia e pela contradição. Opa! Pessoal, é um texto que parece estar falando do MASP, mas ele não está falando do MASP. Veja bem, ele menciona aí a Lina Bobardi, mas não está falando do MASP especificamente, está falando do direito das mulheres. Vamos ver aí. As transformações, o comando da questão, né? As transformações pelas quais passaram as sociedades ocidentais, e que possibilitaram o reconhecimento recente do trabalho da arquiteta mencionada no texto, foram resultado das mobilizações sociais pela equidade de gênero. Pessoal, eu sei que muita gente tem dificuldade de entender o que é equidade, então pode vir aí a errar, e eu já sei que muita gente errou nessa questão por causa disso. Equidade, galera, ela é diferente de igualdade. Vou puxar no Google aqui, rapidinho, tem uma imagem que ela circula, equidade e igualdade. Tem uma imagem que ela circula nas redes sociais muitas vezes, que ela ajuda a gente a entender o significado da palavra equidade. Olha só, essa aqui é até mais interessante, ó. Mas vejam bem, aqui a gente tem um homem grandão, né? Tem um homem grandão, uma menina e um cadeirante. Aí a igualdade seria o quê? Dar as mesmas opções
para uma caixa para cada um que se vira ali para aproveitar dessas opções. Agora, a equidade é o que? Eu dou mais para quem precisa de mais, né? E favoreço aí quem precisa de mais condições. Olha essa aqui, a mesma coisa. Todos recebem o mesmo tratamento na oferta de oportunidades. Isso é igualdade. Ó, aqui eu já pego aqui até uma crítica ao Enem, né? O Enem, ele envolve isso, viu, galera? Ele tem essa ideia, né, de que é igual e tal. Só que a gente sabe que na prática é bem diferente, né? É aquela ideia, né? Você pega ali um peixe, um macaco e uma zebra. Qual que sobe mais rápido na árvore? Né? A prova é a mesma, mas é claro que um vai ser mais favorecido. A equidade, ela é o que? As diferenças entre as pessoas são ponderadas na oferta de oportunidades. As ofertas são diferentes para diferentes necessidades. Então vamos lá. Voltando ao texto. Equidade de gênero. É isso, pessoal. A ideia de equidade de gênero, ela traz para nós aqui, né, na questão 53, o que o texto está falando. Porque essa equidade de gênero é um tratamento igual, né? Se lá nos anos 40, lá em 47, a Lina Bobardi, ela não teve aí um reconhecimento necessário e tal, aqui, anos depois, 75 anos depois, ela vem cá ganhar um leão de ouro póstumo, né? Um dos maiores prêmios de arquitetura lá de Veneza. Então, isso é equidade por quê? É uma espécie de compensação mesmo, né? Letra B, liberdade de expressão? Não é disso que o texto está falando. Letra C, admissibilidade de voto. Opa, não está falando de voto, apesar de a gente saber que o voto feminino foi uma conquista aí do século XX no Brasil, mas o texto não fala disso. Igualdade de oportunidade? Pode até confundir o aluno, mas é aquele momento que ele tem que usar a sagacidade ali, tem que usar a esperteza para entender. Aí a diferença entre igualdade e equidade, tá certo? Que eu acabei de mostrar. Reciprocidade de tratamento? Poderia também confundir por causa, né, do tratamento igual. Mas aqui já está mostrando que lá atrás ela não teve tratamento igual e que só agora, anos, décadas depois, que ela vai vir a ter esse tratamento igual. Então não era recíproco anteriormente, só agora que vai ter uma compensação para esse descaso anterior. Tá certo, pessoal? Então aí, gabarito letra A, questão 53. Vamos aí à última questão desse bloco aqui, questão 54. Mais uma questão com imagem. Sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Bonito, né? É uma fotografia da avó bordada, né? Máquina de costura e fios da memória. Uma imagem, né, que saiu e parece que numa revista e tal. A definição de sertão, depois eu vou explicar esse conceito, descrita no bordado, associa esse recorte espacial a... Veja bem, pessoal, a gente tem aí a palavra sertão, inclusive com S maiúsculo, que já chama atenção para nós como sendo uma palavra importante, e de fato ela é. A palavra sertão na nossa história, na nossa geografia, geograficamente falando também, historicamente, geograficamente e na nossa literatura, é uma palavra muito importante. A palavra sertão, quando os portugueses chegam aqui, sertão era tudo aquilo que estava para dentro. Sertão era o interior do Brasil, tá certo? Depois, o sertão ele vai ser entendido, muitas vezes, como sendo a parte árida do Brasil, o agreste, enfim, né? O sertão nordestino, alguma coisa desse tipo. O sertão da Bahia, né? O sertão do norte de Minas e tal. Mas, na literatura, o sertão ele é mais do que isso. A gente tem aí o Grande Sertão Vereda, tem os Sertões do Euclides da Cunha, né, que são obras literárias importantíssimas, né, da nossa língua nacional, né? Enfim, o sertão aqui ele está evocando esse sentido que não é geográfico e não é histórico. Está evocando um sentido aí, digamos assim, metafórico, literário, poético, que é o sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Não é um sertão geográfico, não é um sertão, né, histórico, é um sertão poético, literário, que
está falando o texto. Então o texto está pedindo a definição de sertão descrita no bordado associa esse reconhecimento espacial a. Então tá mostrando, né, aqui espacial e o que essa definição aí está falando. Letra A. Percursos e roteiros turísticos? Não. Né, não tem nada disso. Letra B. Trajetos e movimentos holísticos? Não é isso, galera. A palavra holístico, muita gente até confunde, né, qual que é o significado real dessa palavra, mas holístico é todo, é o sentido completo, né? Algo maior. Então não é isso. Trajetos e movimentos holísticos, não. Vivências e itinerários socioafetivos. Olha que palavra bonita, né? Socioafetivos, que envolve afetos sociais, né? Então, a letra C aí, gabarito, letra C, questão 54. Porque ela está falando envolvendo sentimento. A avó bordando caminhos com linhas coloridas. É como se falasse que o sertão é um sentimento. O sentimento que eu tenho pela minha avó, o sentimento, né, dessa memória que eu tenho de ver a vovó bordando, né, com linhas coloridas e tal. Um sentimento socioafetivo, que pode tocar todo mundo que lê, por isso que é social, afetivo, né, que vai envolver uma espécie de memória coletiva, uma espécie de sentimento coletivo, algo desse tipo. Então, letra C, gabarito aí da questão 54. Letra D, só para terminar. Fronteiras e demarcações territoriais? Não. Não tem nada disso no texto. Profissões e interesses econômicos? Não. Apesar de bordadeira, mas não é isso que o texto está falando. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente comenta mais algumas, tá certo? Vamos aí para o próximo vídeo. Um abraço e foco no Enem.